A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gleus. Estamos aqui mais ou menos assessorando novamente pela colega Elza, né? E assim, né, hoje nós falaremos de um tema que é importante para os agricultores. Boa parte dos agricultores costumam plantar as lavouras e deixam o resto de cultura, resto do plantio, né, armazenado sem ter uso para o plantio. E isso ocasiona diversos patógenos, inclusive a broca, inclusive a mandarová, né, que armazena suas larvas nessas restos de cultura que sobra do plantio. Então nós falaremos sobre esse assunto. Um desses assuntos é relacionado à broca da maniva, que é um problema que tem sido ocasionado em todas as lavouras que os produtores têm cultivado. Aqui nessa lavoura que a gente está visualizando aqui, foi identificado o problema da broca. Aqui nós temos um exemplo como é que a broca atua, né? Aqui pode ser visto, ó, esse é um problema da broca. Uma vez que ela está instalada na maniva, a tendência da maniva é a seca. Essa parte daqui para cima acaba ocasionando a morte, como foi o caso aqui. Ela tentou vigorar novamente, mas não teve sucesso. Essa situação ocorre porque o produtor ele deixa a rama ao longo da área, né, sem queimar o restante do material, né? Isso de certa forma nos faz chamar atenção a todos os agricultores que estão no território, né, que planta a maniva, que planta mandioca. Esse resto de cultura aqui, ó, que sobra do plantio, o produtor ele tem que fazer a queima, juntar e fazer a queima. E por conta disso, o produtor aqui ele descuidou um pouco, né, e por conta disso a broca ela coincidiu e retornou para a área da mandioca. Aqui a coleóptero se alimenta dessa parte da galeria da mandioca, do miolo, né? E aí ele se alimenta, eclode por um dos orifícios que tem na maniva e acaba virando um inseto adulto e retorna para a roça, instalando nas plantas novas do ano que foi plantado. Aqui a gente não ainda tem um ataque intensivo, mas se ela tivesse instalado, né, já estaria dizimando algumas plantas que por aí afora. Então o detalhe que uma vez instalada aqui na planta, a broca precisa ser descartada no momento do plantio. Essa planta que tem esse orifício, quando ele cortar a maniva para plantar, ele tem que cortar novamente até achar a parte onde não encontrou a broca para plantar. Depois esse resto de cultura tem que ser queimado. Isso é um controle fitossanitário que aí o vizinho tem que fazer, o proprietário da lavoura atual tem que fazer, ambos, todos de uma comunidade tem que fazer para que aconteça a diminuição dessa praga que é a broca da maniva. E isso em situações onde a lavoura tem um ataque de infestação grande, isso pode trazer o dano econômico para a cultura. Tanto o dano econômico quanto o dano de perca de planta por área por conta da broca da maniva. Ela não é tão importante, mas é necessário ser feito o controle. No momento nós vamos dar uma volta aqui por essa lavoura que o senhor Djalma ele cultivou.
E aí nós vamos demonstrar, ver se a gente localiza algum ataque de broca. Tem outros problemas também que a mandiocultura vem enfrentando. É o problema com ácaro, ó. O ácaro acaba dizimando os olhos da maniva. E isso, pelo fato de não ter um espaçamento adequado, ele acaba deixando a planta sem os olhos. Isso ocasionando a perda, né, na fotossíntese pela planta, né? É um problema sério que, assim, na mandiocultura, pelo fato de os produtores não plantarem espaçado, não tem como fazer um controle químico desse ácaro. Aqui, por exemplo, ó, ele tem trazido alguns problemas, ó. Aqui é o problema com ácaro. Ele danifica o olho. Aqui é a variedade de mesa, né? A empim. E ele ataca o olho e não tem uma solução, né? Não tem como fazer um controle químico, porque o produtor ele não cultiva a lavoura ruada, né? E aí não tem como você mecanizar, você pulverizar, fazer um controle de tratamento com calda de fumo ou com o enxofre, que seria o caso, né? Enxofre pó molhado, pó molhável, né? Resolveria esse problema, que é um acaricida natural, né? Você vê que todas as plantas têm problema com ácaro. Isso é o defeito que ele forma. Engruja a folha e em casos de algumas plantas que não são susceptíveis, aqui a gente tem variedades misturadas. Essa aqui é uma, essa de lá já é a Colombo. Aí, então a Colombo ela é mais resistente do que essa aqui. Essa variedade eu não conheço. Ela é uma empim também, mas eu não conheço. Mas ela é mais susceptível ao problema com ácaro, cujo que a Colombo ela não é. Ela tem mais resistência. Teve problema aqui, mas ela se saiu melhor do que essa outra daqui, ó, né? Aqui tem outras plantas também com o mesmo problema. Aqui, ó, né? Fica o olho totalmente danificado, ó. Isso é um problema, atrasa a cultura, ó. Também é observado que o ácaro ele não é tanto prejudicial, porque quando a cultura começa a vegetar, ele praticamente é lavado com a própria gota de chuva, né? E aí ele acaba sendo levado para o chão, né? Quando a gota bate na folha, ele acaba sendo lavado, né? Que a gota d'água, na hora que vem, bate nele e acaba lavando. Mas poderia ser feito sim um controle cultural, se um tratamento químico, né? Se o produtor plantasse a lavoura ruada, né? A gente teria um controle melhor dessa praga. Mas enfim, o foco aqui hoje é outro, é o controle da broca. Então, uma das formas que o produtor tem que fazer é aqui, ó. A gente observou, fez a colheita da maniva. A maniva fica aí na área. E essa maniva ela tem que ser retirada. O que servir para plantar tem que ser plantado e o que sobrar tem que ser queimado. Aqui o produtor ele não se preocupa muito. Então aí a broca acaba eclodindo e seguindo para as plantas novas. Aqui possivelmente pode ser problema com broca. Vamos observar. Não. Não é. Aqui, ó. Aqui é uma galeria, ó. Aqui é um problema com broca. Se a gente partir, a gente vai observar que a broca está presente aqui nessa maniva, ó. Um dos sinais é a galeria externa que ela forma. Olha lá, tá vendo? Olha aí. Ó, um dos sintomas é o que eu mostrei agora recente. Como é que pega mais fácil? Aqui, ó. A galeria que a broca formou, se alimentou da polpa da maniva. Aqui. Aqui, ó.
Esse é o problema da broca. E isso aqui é o reflexo, né, do descuido dos produtores em deixar material que não foi coletado para o plantio, o que não foi retirado da área. E isso a broca aproveita e acaba se instalando. Quando não é feita a queima, essa broca ela acaba eclodindo e indo para as lavouras que estão recentes ao lado ou recém-plantadas. E aí trazendo o mesmo dano. Então, é o problema. Então o produtor ele tem que ter esse cuidado, seguir as orientações, né, de queimar o material que foi plantado e o restante que sobrar da área tem que ser queimado. Esse aqui é um detalhe que nós estamos mostrando aqui, é um detalhe que a broca ela estraga praticamente 100% da maniva plantada, né? Nós não conseguimos identificar essa broca porque ela já nasceu, ela já retornou para a lavoura e de onde ela instala, a tendência da maniva é morrer. Então por isso que ela ocasiona a seca da maniva de onde ela foi infestada. Então o estrago é bastante expressivo e o produtor tem que fazer a queima desse material. É recomendável que o produtor faça uma amontoa dessa maniva, né, em um local onde tem toda a segurança, né, para evitar que ocorra incêndio na área de vegetação nativa, né, onde tem todos os cuidados e ele, assim que ela chegar ao ponto de queima, né, aí você ateia o fogo para queimar a maniva toda. E isso acaba dizimando o processo da broca que ainda está se instalada lá, se alimentando da maniva. Aqui pode ver como é que ocorreu aqui essa situação. Lembrando, né, que uma situação de alguma lavoura que tem incidência, né, muito alta dessa questão da broca, ela vai perder, de certa forma, uma parte aérea toda da maniva, né, num talhão da área toda. E aí o produtor ele tem que lançar a mão de fazer um processo de decote, onde é decotar até onde a broca esteja instalada. No caso aqui, ó, ele iria fazer o decote mais abaixo, pegar esse material todinho e fazer a queima para evitar que a broca se instale para outras plantas que estão sadias. Esse é um controle que, assim, uma vez que a broca está instalada dentro da maniva, não tem como. O melhor controle é você chegar a fazer a queima depois do resto do material que sobra do plantio. Esse é o principal controle. Se o produtor ele faz isso, ele está resolvendo o problema de broca na área dele. Agora, os vizinhos têm que fazer, ele tem que fazer, a comunidade toda tem que adotar esse princípio. Decotou a maniva, plantou, o que sobrou tem que queimar. Esse é o principal controle de broca, controle da mandarová, que é a lagarta da maniva, que ela se instala no tronco da maniva e faz esse problema de brotação, né? Aí o principal controle é com o controle fitossanitário, que é a queima do resto de sobra do plantio, que vai resolver o problema. Vejamos, né? A gente falamos bastante sobre a questão da broca. A gente espera, né, que com isso, com essas informações, os agricultores que trabalham a questão da mandiocultura, né, os empreendimentos ligados à mandiocultura, que eles façam, sigam, né, essas orientações que nós estamos falando. Esse controle de broca é um controle cultural, né, que precisa ser adotado pelos agricultores como um todo, pela comunidade, né, pelo vizinho que é próximo de quem também cultiva a mandioca, né? E a gente espera, né, que esse vídeo chegue a todos os empreendimentos que trabalham com a mandiocultura e que eles sigam as nossas orientações nesse sentido. Porque uma vez que a broca esteja instalada, o dano é maior, né, em forma de você fazer o tratamento do que você evitar ter o problema na área. Então,
É importante que também seja reforçado essas orientações pelos ACRs, né, que tem esse papel fundamental de fazer assistência técnica localizada a agricultor por agricultor, individualmente, né? Então, a gente orienta e a gente espera que esse vídeo chegue a todos os agricultores e os nossos ACRs principalmente.